Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero refletir com você algumas questões sobre mudança, o ato de mudar. Eu estava ontem conversando com algumas pessoas da minha família e alguns colegas a respeito de mudança. Por que mudar é difícil? Por que mudar muitas das vezes é complicado? E eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu aprendi e algumas coisas que eu refleti sobre mudança. Todos nós queremos mudar algo dentro da gente. Nós não somos seres perfeitos e a simples constatação de que não somos perfeitos implica também dizer que existem imperfeições dentro da gente. E se existem imperfeições dentro da gente, nós muitas das vezes queremos ajustar. Muitas vezes a gente não se sente feliz com essas imperfeições. Algumas a gente tem que realmente aceitar que estão dentro da gente. Algumas coisas não conseguimos mudar. Mas, principalmente, questões internas, é importante que a gente venha mudar. De tal maneira que eu acredito que refletir um pouco sobre como acontece a mudança pode te ajudar a você olhar isso que para você muitas vezes é ruim, ou isso que talvez você quer se tornar, e ser otimizado o caminho, você chegar lá com mais rapidez. Então eu acredito que a primeira coisa importante de se dizer a respeito de mudança é: mudar não é fácil. Eu acredito que isso aqui é óbvio, certo? Só que o óbvio também precisa ser dito. Muitas das vezes a gente olha os desafios, a gente olha as barreiras, a gente olha os impedimentos para a mudança e nós estagnamos. Ficamos preguiçosos, ficamos inertes, não nos movemos em direção àquilo que nós queremos ser, porque a gente... é difícil, é complicado, é muito difícil. Sabe por que é difícil? Eu vou dar algumas razões. Primeiro, é difícil porque mudar implica em morrer, implica em morte. O pastor Neil Barreto, ele definindo a partir da psicanálise o que é mudança, ele diz que mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. De tal maneira que mudar implica em morte. Eu deixei de ser quem eu era para ser outra pessoa. Mudar demanda renúncia. E cada escolha é uma renúncia. Se eu quero ser um determinado tipo de pessoa, eu não posso ser aquela outra pessoa. Se eu sou um irresponsável, eu quero ser uma pessoa mais responsável, uma pessoa mais estudiosa, eu não posso ser mais um preguiçoso para os estudos. Se eu quero ser alguém que ora mais, que tem mais intimidade com o Criador, com o Eterno, eu não posso ser alguém relapso em minha espiritualidade. Eu não posso ser um materialista, alguém que é filho da matéria, que só ama o que os seus olhos veem, mas não consegue transcender o que os seus olhos veem. Eu preciso ser diferente. Então, mudar implica em perda, implica em morte. Eu preciso morrer para que venha nascer um novo ser, uma nova maneira de existir, uma nova vida. A outra razão do porquê mudar é difícil, não é fácil, eu acredito que é porque nós nos apegamos a certas coisas. Isso aqui é tão gostoso, é tão bom, é tão fácil, é tão, meu Deus do céu, olha que maravilha, ser dessa maneira. Eu quero ser essa outra pessoa, eu quero ser esse outro ser, só que isso daqui é mais confortável, né? É muito fácil tomar Coca-Cola do que tomar água. É muito mais fácil
assistir um filme do que assistir um documentário, ler livros. É muito mais fácil eu ser uma pessoa que me atrasa para os compromissos do que ser alguém pontual. É muito simples, muito mais fácil. Até porque os meus amigos já se acostumaram com esse tipo de pessoa que eu sou, né? Todo mundo se acostumou, e se eu ser diferente, as pessoas vão estranhar. Então, nós nos apegamos a determinados comportamentos, a determinados jeitos de ser. Então, não é fácil. É importante dizer isso para nós não nos iludirmos com um processo, com um caminho. O resultado dependerá do processo. E se eu não entendo o processo, eu não vou ter nenhum resultado. Além disso, eu acredito que, em segundo lugar, primeiro, mudar não é fácil. Segundo, que eu só consigo mudar de forma efetiva quando eu tenho um porquê forte, quando eu tenho uma motivação. Se eu não sei o porquê que eu quero mudar, dificilmente eu vou mudar. Se alguém diz assim, eu quero ser essa pessoa porque, meus amigos são. Porque os meus amigos disseram que eu vou ser assim. Ou porque o meu pai, o pastor, o líder, o professor, essa pessoa de autoridade disse que eu devo ser isso. Isso não vai realmente produzir uma nova pessoa. Pode até produzir por um tempo, mas vai ser como algo que você será interrompido. Hoje a gente vive a geração de interrupções de processos, né? A gente começa tudo e não termina nada. E não se torna nada. A gente começa a academia e para. A gente começa a faculdade e para. A gente começa a desenvolver o hábito de orar, a gente para. A gente começa a desenvolver o hábito de estudar, a gente para. A gente para tudo, por quê? Porque talvez a gente não tenha um porquê forte. A gente não sabe o porquê a gente quer ser isso. Então refletir, mudar a mentalidade, o modo como a gente pensa sobre esta questão, esta coisa que a gente quer ter na nossa vida, a gente quer mudar, é importante para que venha desenvolver um desejo e uma motivação intensa para a gente correr atrás daquilo que a gente quer. Motivação, provavelmente você já deve ter ouvido falar dessa definição, é motivo para a ação. É aquilo que me motiva, que me compele, que me empurra em direção à ação, a agir em determinada coisa. Se eu tenho supondo uma motivação externa, por exemplo, eu vou fazer isso porque as outras pessoas vão me ver bem. É uma motivação muito pífia, muito pequena, que pode funcionar por um tempo, mas não será suficiente para permitir com que você tenha consistência, para que você venha ter isso em longo prazo. Agora, quando você tem uma motivação interna, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor, eu quero evoluir, eu quero descobrir as diversas possibilidades de ser um novo tipo de pessoa, aí você começa a desenvolver um porquê forte, que vai te levar até o fim da jornada. George Bernard Shaw, ele tem uma frase que ele diz: é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. É impossível progredir sem mudança. Então eu quero progredir, eu quero crescer. Isso implica em você mudar. Só que é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam as suas mentes não podem mudar nada. Eu penso, sinto e ajo. Só que a ação é externa, é algo mais externo. O pensar e o sentir é algo interno, é algo que a gente sente aqui. Se eu não mudo internamente, não tem como mudar a ação. O problema é que nós queremos apenas mudar a ação, mas a gente não entende o porquê que a gente está fazendo isso. A gente não muda a perspectiva ou o olhar para aquilo que a gente quer. De tal maneira que é importante a gente ter essa mentalidade. E por fim, eu acredito que simbolizando com algo externo pode te ajudar, sim. Então vamos supor que eu quero mudar o hábito, para mim ter o hábito de leitura, né? Vou ler, ou então vou orar.
Se eu mudo esse hábito, vou mudando, vou olhando a perspectiva diferente, entendo que não vai ser fácil, eu posso simbolizar isso com algo externo, talvez uma pulseira, um óculos, um novo corte de cabelo, de tal maneira que quando eu olho no espelho, ou quando eu olho isso que simboliza essa mudança interna, eu venho a lembrar, caramba, isso aqui simboliza que eu seria diferente. Muitas das vezes as pessoas fazem isso, né? E eu acredito que é válido, porque isso vai te lembrar, eu sou diferente. Eu mudei meu óculos, quando eu mudei meu óculos, eu pensei, eu vou fazer uma mudança interna, de tal maneira que eu vou me ver diferente e eu não apenas vou me ver diferente, eu vou ser diferente. E toda vez que eu olhar no meu espelho, eu vou dizer, esse é um novo Mateus. E você pode fazer isso também. Você pode mudar algo externo apenas para simbolizar essa transformação interna. Por último, conte com a ajuda do Eterno. Não existe ninguém mais interessado em você ser uma pessoa melhor, é ser um ser humano, mais humilde, com caráter, com personalidade, mais inteligente, que glorifique ao nome do Criador do que o próprio Deus. Conte com a ajuda dele, ore a Deus, busque em Deus essa nova vida, essa revolução interna, que Ele está disposto e interessado em te ajudar a ser essa nova pessoa. Romanos capítulo 12, 2 diz, não vos conformeis, não tome a forma do mundo, os sistemas do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os pensamentos que Ele tem para nós são os melhores. São melhores do que até os quais a gente tem para nós mesmos. Então, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Mude pequenas coisas. Não queira simplesmente mudar tudo na sua vida. Agora eu tenho que mudar toda a minha vida. Não, comece com uma ou duas coisas. Simbolize elas. Entenda o porquê você está fazendo elas. Como diz Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, acredito que essas são as mensagens principais. E, se você gostou desse vídeo, deixa aí um comentário, curta ele. Se você não me conhece, e gostou do vídeo, quer acompanhar mais vídeos, se inscreva no canal e nós vemos em nosso próximo vídeo.